Olá pessoal, aqui é o Professor Oza e hoje eu vou mostrar para vocês aqui no Excel duas funções muito importantes de usar e que a gente utiliza no dia a dia, que é a função média e a função C. Tá? Eu vou explicando aqui e vocês vão entender melhor. Pessoal, utilizei essa planilha aqui fictícia, né, de uma turma, né, de alunos, em que eles têm algumas notas, né? E eu preciso calcular a média e apresentar um resultado de acordo com a média obtida pelo aluno. Aqui no resultado vai aparecer aprovado ou reprovado, tá ok? Eu vou começar pela função média, né? É uma função bem simples de se utilizar e aqui eu vou mostrar a utilização do assistente do Excel para a criação de função. Então aqui em cima aqui do lado da barra de fórmula, eu tenho quando você encosta aqui nesse FX aqui, né, nesse símbolo, ele mostra lá inserir função. Então dessa forma nós vamos abrir o assistente em que a gente tem acesso a todas as funções do Excel. Eu abri aqui. Então aqui ele apresentou essa janela aqui, né, com todas as funções. Existem muitas funções no Excel. E aqui eu já tenho aqui a função média. Eu vou clicar nela, eu clico, escolho a função que eu quero, que é a média, dou OK. Toda vez que eu utilizo um assistente, ele vai me gerar esse argumento da função. Como que ele chega ao resultado daquela função e o que ele precisa, né, para utilizar aquela função. Então aqui ele tem um resuminho, né, ó, retorna a média aritmética dos argumentos que podem ser números, nomes, matrizes ou referências que contenham números. Tá? E aqui ele tem a sintaxe, o que ele precisa para fazer o cálculo. Então ele precisa de uma sequência de números, né? Então aqui no caso, eu vou precisar só dessa sequência aqui, ó, no 1 aqui, tá? Como que eu faço para selecionar? Eu vou direto, né, ó, eu vou direto nos dados que eu quero selecionar, eu vou selecionar essa primeira linha referente à aluna Priscila aqui, ó. Selecionei, ele já pegou, e aí vocês observam que já apareceu aqui a função. Então essa função, o nome dessa função é igual, média, entre parênteses, um intervalo no qual eu quero calcular a média. É muito simples, eu só dou OK e ele já calculou a média. Tá? Aí só relembrando que no Excel eu faço o cálculo na primeira célula e depois eu vou no cantinho, puxo a alça e copio, né, o conteúdo aqui, certo? Depois que eu calculei a média aqui, nós vamos usar uma outra função que ela é muito útil no dia a dia, que ela faz um teste lógico. Vocês vão entender melhor na prática aqui como que ela funciona. Então eu vou lá novamente no FX, e essa função se chama SE, C, né? É uma condição C. Vou dar OK. E aí aparece uma janelinha com os argumentos aqui, ó lá, novamente, teste lógico, né, ó, teste lógico. No caso, o que é o teste lógico? Ele está mostrando aqui, ó, é qualquer valor ou expressão que pode ser avaliada como verdadeiro ou falso. Então essa função, ela sempre vai avaliar se uma informação é verdadeira ou falsa. A partir disso a gente consegue muita coisa. Vocês vão perceber aqui nesse exemplo aqui. Então no caso, qual seria meu teste lógico? Aqui como exemplo, quem tiver a média maior ou igual a 5, eu quero que apareça aprovado no resultado final. Então eu vou fazer a função aqui. Eu seleciono a minha média,
né, onde já foi calculada a média, ó lá, que no caso é o endereço F4. E aí eu vou usar os operadores, né, os operadores de, no caso aqui o maior, ó. Então eu realmente coloco o símbolo do maior, ó, F4, maior. E aí nesse caso, como eu determinei que a média é 5, eu digito aqui 5. Se vocês olharem aqui, ó, automaticamente já apareceu aqui, ó, F4, é como se fosse uma pergunta. F4 é maior que 5? É como se eu estivesse perguntando, 3,5 é maior que 5? Não. Então aqui já apareceu falso, né? Então ele já testou. Ah, mas e se fosse verdadeiro? Ele já tem aqui a opção para eu colocar o que eu quero. Então no caso assim, se for verdadeiro, eu vou colocar aprovado. E se não for, lembra o caminho do falso lá? Eu quero que apareça reprovado. Se eu não colocar nada nessas caixinhas, vai aparecer sempre verdadeiro ou falso. É o padrão dele, né? A gente costuma falar isso, chamar isso de default. Mas eu vou colocar aqui reprovado. Só um instantinho. O teclado travou aqui. Reprovado. Olha lá, reprovado. E dou OK. Eu só vou alinhar aqui, só para ficar mais bonitinho. Olha aqui. Automaticamente ele já testou essa linha aqui, ó, da Priscila. Ele somou as notas, né? Fez a média na função. E aqui na função C, só para vocês verem como ficou a sintaxe dela, como ficou a forma dela aqui, ó. F2, ó. Se F4, que no caso é 3,5, é maior. Ah, eu só esqueci de um detalhe aqui, ó. O igual. Porque vamos supor que a nota, a média da pessoa, do aluno dê 5, né? Ele poderia ser reprovado. Então eu coloquei o igual aqui, acrescentei o sinal de igual, porque se for maior ou igual a 5, né? Se for maior ou igual a 5, na primeira opção do verdadeiro aparece aprovado. Se for falso, reprovado. Vou dar Enter aqui. Então aqui, já tendo o resultado, eu só venho aqui e copio. Olha lá, aí ele já automaticamente já coloca os resultados. Tá ok? Obrigado por mais uma aula, até mais.